Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um CQV, Cidadania e Qualidade de Vida. E para falar de qualidade de vida, temos que falar da nossa cidade, da beleza, da limpeza, da maneira como se recolhe, da maneira como se distribui o lixo, da maneira como se armazena o lixo. E hoje nós temos aqui o novo presidente da Ecofar, um engenheiro por demais conhecido na cidade, com larga experiência na administração pública, inclusive como vice-prefeito, né? Que é o nosso amigo Renato Tartarotti. Obrigado pela presença. Câmara 3 para dar o teu primeiro oi aí, Renato. Muito obrigado, agradeço, Glacir, pelo convite. Se quiser tirar. E é com muita satisfação que a gente está aqui hoje para conversar contigo e com a comunidade a respeito desse desafio, né? Mas o que te levou o Renato, na iniciativa privada, já estabilizada há tanto tempo, a aceitar um desafio desse aí? Na realidade a gente não... Sabe que eu sempre atuei, tanto na vida pública ou mesmo na área do planejamento. Né? Esse foi sempre o meu foco. Né? Mas sabe que as coisas andam muitas vezes de forma diferente. Né? E depois de um pedido do prefeito Fabiano, né? me colocando que precisava realmente de alguém com experiência para tocar a Ecofar, que era uma parte importante, né, da nossa cidade. Cartão de visita, né? Exatamente. Eu resolvi aceitar esse desafio e a gente está aí. Resolvemos encarar esse desafio, como eu disse, e temos aí umas novas ideias, umas novas propostas que, se der certo, realmente nós vamos fazer com que a questão da limpeza pública, do tratamento do resíduo sólido tenha uma nova história em Farroupilha. Que legal. Renato, a gente sempre compara Carlos Barbosa, que tem lá uma mão que a gente sabe que é diferenciada por causa da Tramontina, que determina muitas coisas, as coisas acontecem, né? Não é só a veia política, só a veia do dia a dia, né? Mas Garibaldi é um exemplo, Bento é outro, né? E Farroupilha, assim, a gente sempre fica um pouquinho de lado nessa parte aí, né? Uma época se falava que só se pintava cordão, outra que o lixo não era recolhido a contento, né? Como é que tu encontrou a Ecofar, assim? O que tu viu no primeiro momento? Que é recente ainda, né? Bom, o que eu poderia te dizer, Glacir, é que logo que a gente assumiu, a primeira coisa que se procurou fazer foi organizar a questão administrativa, né? Ou seja, no escritório da Ecofar, como é que funcionava, quais eram as ligações da Ecofar com o município, como é que acontecia a coisa, né? E em vista disso a gente começou a se inteirar das questões, né? E em seguida, logo depois, para os procedimentos, para os trabalhos diários que a Ecofar faz. Tivemos oportunidade também já de visitar o aterro sanitário, né? Que até fazia muito tempo que eu não visitava. Tá grande, né? Eu creio que a última vez que eu fui lá foi quando era vice-prefeito. Isso aí faz uns 25 anos. Os cabelos ainda estavam pretos ainda. Mas olha, foi uma grata surpresa, viu? O aterro sanitário, ele tá bem, tá organizado, para os telespectadores terem uma ideia, o projeto do aterro se compõe de 5 células que recebem o lixo da cidade, né? Dessas 5 células, 3 já foram totalmente esgotadas e está se utilizando a 4ª célula, encaminhando para o seu fim. Mas esse fim, diremos que é 3, 4 anos aproximadamente, né? E depois ainda temos a quinta célula, né? De repente mais uns 4, 5, 6 anos, né? Que passa rápido, né? A questão toda é essa, né? Muitos poderiam dizer, mas ainda é bastante tempo. Questão ambiental não é muito tempo, né? É muito moroso, né? Até porque novos projetos, se nós quisermos licenciar uma outra área, é demorado e complicado. Então, a gente está analisando, está vendo, nós já havíamos entrado na Ecofar com uma ideia de mudar os procedimentos, né? O incinerador? Da utilização do produto final, mas ainda estamos em estudo sobre isso aí, estamos em contato com o CISGA também, né? Que na questão regional também há o interesse de envolvimento de mais municípios, ainda está em estudo. Mas eu diria, hoje, na situação atual, o nosso aterro sanitário está
Está bastante satisfatório. Sempre se falou que a Ecofar estava muito inchada em função das administrações anteriores, por partidos que tomaram conta. Tu encontrou muita gente sobrando? Não, até que não, Graciano, até que não. Está enxuto? Eu não sei se foi o fato político que houve na última administração, mas eu encontrei a Ecofar bastante enxuta. Viu? Que bom. Bastante enxuta, porque hoje o que acontece? Nós sabíamos que anteriormente a Ecofar foi criada, vamos do início, né? A Ecofar foi criada porque se dizia que a empresa terceirizada não prestava o serviço de acordo e que custava muito caro. Certo. Então tinha que municipalizar a questão do lixo. Tudo bem. Foi municipalizada, só que no primeiro momento foi criada uma estrutura administrativa grande demais, né? E terceirizado todo o serviço. Só inchou. Então, para que municipalizar? Né? Posteriormente, a gente sabe, pelas questões políticas que houveram, né? Houve uma reviravolta nesse sentido. Então, ela foi enxugada na parte administrativa, foi buscada. Então, os funcionários são da Ecofar, né? Mão de obra de coleta, capina, etc. E é terceirizada somente os caminhões, as máquinas, né? As máquinas dos caminhões. Pintura também é funcionário. Como? Pintura também. Pintura também, tudo da Ecofar. Então, eu diria que a estrutura da Ecofar é uma estrutura enxuta. Hoje está enxuta. Está enxuta, né? E ela precisa de alguma adequação a nível de organograma funcional, né? Eu encontrei ela um pouco com algumas funções um pouco ainda inadequadas, né? Que precisam... vai dar o teu andar também. Exatamente. Dá aí o toque técnico e mais adequado, né? Para a realidade da empresa. Renato, eu acho que para o nosso telespectador, aqueles que nos acompanham no dia a dia, ali, o que mais importa assim, seria a limpeza, o lixo, por exemplo, é um apelo que sempre que a gente fala em lixo, é para o consumidor também ajudar, né? Eu vejo nos containers que nós temos próximo aqui, que as pessoas não cuidam do orgânico com o seletivo, né? Como é que você está sentindo esse primeiro impacto lá do dia a dia? Eu vejo, Glacir, que, por exemplo, a questão da capina, da varreção, da pintura de meio fio, está muito bom. Né? Com algumas questões que a gente tem que corrigir, muitas vezes o cordão não está de acordo e é pintado. Sim, não está nas melhores tem terra condições. Em cima, né? Isso não é função da Ecofar. Não, isso não é função da Ecofar. Mas no trabalho que se refere a Ecofar, nessa parte está sendo bem feita. Tu pode ver que as praças estão bem cuidadas, os parques, os próprios canteiros das rodovias, que não seria obrigação do município, nem da Ecofar, de corte de grama, né? Mas a gente tem que fazer. Se não fizer, o Estado não faz, né? Ninguém faz. Agora também os técnicos da Ecofar tiveram um treinamento para poder fazer poda. Então, junto com a Secretaria do Planejamento e Meio Ambiente, está se vendo para a Ecofar fazer esse trabalho, né? Da poda das árvores, bem como do plantio de flores. Plantio de flores, me surgiu uma ou duas reclamações aqui na TV, que andaram plantando begônias agora ali no Santa Rita e até na praça da prefeitura, que parece que não é uma flor adequada para o inverno. E tu tomou conhecimento disso, não? Não. Até porque a escolha das espécies não é competência da Ecofar. Quem é que está fazendo isso? A Ecofar é a que planta, que faz o trabalho de ação. De plantar, né? Isso seria mais a Secretaria do Planejamento, Meio Ambiente, né? Então alguma coisa falhou por ali, né? Não saberia te dizer exatamente. Com relação ao lixo, assim, tu sente que, por exemplo, é uma coisa que se fala também, o mesmo caminhão que recolhe o orgânico, recolhe o reciclável? Não, o lixo reciclado ele não é compactado. Não é? Não é compactado. E ele é recolhido e é levado diretamente para a unidade que recicla, né? Ali seria as cooperativas ainda? Não, hoje não. Hoje só tem a Vila Esperança. Só tem aquela unidade da Vila Esperança. Né? E o outro, sim. O que coleta o orgânico vai direto para o aterro. E se eu, como consumidor, botar errado... Não tem o que fazer. Hoje nós não temos a seleção, né,
dentro da Ecofar, né? Não é Não tem difícil fazer separador. isso também, né? É difícil, né? São toneladas por dia, né? É muito, tu não dá conta, né? Tu não dá conta. Aproximadamente aí 40 toneladas dia de lixo. É lixo, né? Entende? Então, o que a gente sente, eu te diria o seguinte, na questão lixo especificamente, que hoje nós temos uma cidade com a grama cortada, com limpa, os cordões, pintura de meio fio. Em compensação, temos um container todo quebrado, Sim. muitas vezes sem rodinha, Sim. com a tampa virada, entulhado de lixo, parece uma árvore de Natal. Então, nós não queremos esse cartão postal para a nossa cidade. E qual é a solução para isso? É mais container? Eu te diria o seguinte, o que nós temos que fazer num primeiro momento? Nós temos que substituir containers, né? Tem muitos containers ruins, né? Nós temos aí mais ou menos mais de 600 containers distribuídos. No total? Desses 600, 250 estão detonados. É quase a metade, né? Num custo, Gracir, de 2.660 hoje, mais ou menos, 2.600 cada container. Outra coisa... Esse o amarelo e o verde. Agora nós temos um outro modelo. Um cinza, né? Um cinza, que é um material reciclado diferente, que esse está um pouco mais barato, né? E parece ser mais resistente também. E também um pouco mais resistente, né? Olha aí, então nós estamos indo por aí. Então qual é a nossa ideia? No primeiro momento, agora esse mês, vamos ver se já adquirimos alguns contêineres para já ir começar a substituição, porque temos a questão das queimadas, pois é. dos lixos, dos contêineres incendiados, né? Isso aí, em função das câmeras, tem como buscar os responsáveis? Isso aí, no segundo dia que eu assumi, eu já fui fazer uma visita ao seu delegado, né? E já fizemos os boletins de ocorrência. Legal, isso aí. E já passamos para ele as câmeras, os vídeos, e ele já está tomando as devidas providências. Porque senão vira impunidade, né? Até tinha esses que foram queimados aí de frente à Caixa Federal. No centro, a câmera de monitoramento não pegava e conseguimos imagem com a Caixa Federal, ela cedeu, dá para identificar, entende? Então, botamos para a Polícia Civil resolver essa questão. Senão vira bagunça, né, Renato? E o que nós precisamos? Precisamos da consciência da comunidade. Entende? Eu vejo o seguinte, a gente sabe que a maioria das pessoas, elas separam seu lixo, colocam, mas tem muita gente que não tem essa consciência. Né? Então o que acontece? Não separa o lixo, ou entulham o container de lixo, né? Aí botam no container, põem caixa de papelão, isopor, madeira, aí fica uma coisa, além de tudo, feia, né? Sim, não tem visualmente não fica adequado. Renato, numa época bastante antiga, até anterior ao Barreto, acho que no tempo do Pascoal, existia uma caminhonetezinha que recolhia nos bairros por data sofás, aquele fogão que a pessoa bota na frente, que às vezes fica 20 dias, 30 dias lá, né? E hoje tem bastante disso, viu? Tem ainda? Tem. Daí... Às vezes a gente pensa, poxa, mas se a pessoa tem um sofá velho, por que não liga para a prefeitura, para ação social, vocês podem vir recolher, de repente dando uma reformada nele pode servir para alguém, né? Claro. Agora, atirar... Chuva, né? E isso, olha, nós temos uns pequenos nichos de lixões espalhados na cidade aí, que é uma vergonha para a nossa cidade. E o pior é que, dependendo do local, nós não podemos recolher. Tivemos uma demanda ontem de uma área ali naquela rua que liga a Raineri Petrini com Monte Verde, do lado esquerdo, nos ligaram e estava para recolher. E pela foto tinha de tudo, né? Tinha lixo orgânico, tinha papelão, tinha sofá, tinha... descarte geral. E numa propriedade particular, privada. Não podemos entrar na propriedade particular para recolher. Problema, né? Entende? Então, esses eventos estão acontecendo bastante na cidade. Então, a população tem que entender que não dá para fazer isso. Isso aí não deixa de ser um crime ambiental. Claro. Entende? Porque tu tá jogando lixo no meio ambiente, né? Tu tá muitas vezes próximo de córregos, tu tá... Né? Aí cabe aos vizinhos denunciar, né, Renato? Claro, as pessoas têm que denunciar. É isso aí. Entende? E o proprietário de alguma área que está um pouco abandonada, ou que não tem ninguém, tem que cuidar da sua área, né?
Porque senão o que vai acontecer? Vai lá a fiscalização do meio ambiente, vai autuar esse cidadão, o proprietário da área. Então tem que... Entende? Então as pessoas têm que ser responsáveis nesse respeito. Isso aí, E na questão ainda voltando nos containers, a nossa ideia, como eu disse, no primeiro momento é adquirir alguns containers novos nesse modelo para fazer uma substituição que é emergente. Mas no segundo modelo, para o ano que vem, a minha ideia é nós, no centro da cidade, começar a adotar o sistema do container de Caxias do Sul. E Bento Gonçalves parece estar usando também, que é o container metálico, tá? Que ele bascula a tampa tu tem um pedal embaixo que tu aperta com o pé e levanta a tampa. Então tu não precisa mais botar a mão na tampa, que é uma questão também anti-higiênica, né? Que às vezes as pessoas nem tapam ele por causa disso, para não botar a mão, né? Então tu bascula a tampa com o pé, entende? E a tampa não abre muito, então tu não vai conseguir botar um sofá ali, botar coisas aí dentro que ultrapasse o limite do container. Claro, ele tem um volume maior. E o interessante é que o caminhão é diferente daí. O caminhão, para coletar esse lixo, é um caminhão que bascula lateralmente, tá? E só com o motorista. Hoje nós temos um motorista e 3 funcionários. Sim. Esse só o motorista. Então ele bascula o container e depois de cair todo o lixo, tem um jato, ele já lava o container. Mas aí fica bom demais, né? Elimina o cheiro ruim, né? Entende? Já passa um produto, alguma coisa, né? E bota no lugar. E esse container, no caso, vai ser comprado também? Sim, esse container, aí que tá, nós estamos fazendo análise do orçamento, claro, né? Vamos ter que ver para o ano que vem como é que fica o nosso orçamento. Sim. Porque ele é bem mais caro. Sim. E bem mais caro. Entende? Mas tu poupa na mão de obra, né? O aluguel do caminhão é mais caro. Entende? Mas também em contrapartida eu poupo 3 funcionários. Né? E outra, ganho tempo. Né? Agiliza. Então a gente faz, né, um trabalho mais rápido. Essa demora de consertar os containers, por exemplo, que a tampa tá um lado quebrado, não tem como tapar, às vezes ele tranca no chão, né? Isso é feito pela Ecofar ou é terceirizado também? Não, é terceirizado também. A empresa que vende o container, ela também tem um serviço de manutenção, né? Mas muitas vezes o que acontece? Até nós estamos estudando uma maneira de reforçar, porque embaixo do container, o container é plástico, né? Certo. É um plástico que no inverno principalmente ele resseca, claro. E aí muitas vezes naquele movimento do caminhão ele racha, Sim, acaba quebrando. Entende? E embaixo nas rodinhas tem uma chapa metálica, mas quando quebra o plástico, de volta aí não tem como. Sim. Então nós estamos sugerindo até um outro tipo de reforço para tentar ver se a gente consegue minimizar os danos, né? Mas é complicado. A tampa é o que eu mais vejo assim que dá problema, né? E outra, né? As pessoas passam e pegam a tampa e jogam para trás. Né? E jogam, aí vai batendo, ela quebra, né? Na dobradiça. Tem fim, né? Não tem como. A maior dificuldade que tu vê, o que é o lixo realmente? Ou é a capina que às vezes a cidade já está muito grande? O que tu vê de diferença? Não, o maior problema que eu vejo é o lixo. Seria uma campanha aí boa, né? De conscientização. Nós vamos fazer, a ideia é fazer campanhas de conscientização, entende? Junto aos meios de comunicação, entende? Para divulgar os trabalhos da Ecofar e difundir a consciência, tá? Do cidadão na questão da limpeza, do cuidado, aonde botar o lixo. Uma coisa que eu vejo também que falta na cidade é lixeira. Sim. Não tem? Não adianta eu ter um container na esquina, aí o pai tá lá com o filho comendo um picolé e o papel bota onde? Ele não vai até o container. Às vezes não. Então, essa questão da lixeira é uma questão que também eu acho que tem que ser repensada, entende? E eu vejo na questão, por exemplo, da poda, tá? O que acontece? Existe a poda e entulho. Foi criada uma lei de entulho, né? Que diz que a nem tem bastante, né? Não. Só que ela não define a quantidade. Sim. Então o que acontece? Bom, tu na tua casa tu fez uma pequena reforma
tá? Gerou lá um entulho de obra, mas não é um volume grande para tu chamar um container. Que custa barato, né? Cento e poucos hoje. Tudo bem, tu coloca ali, né? O Ecofar vai lá, recolhe. Entende? Só que as pessoas muitas vezes abusam, né? Tu vai lá, é um pouquinho, chega lá, é um monte. Então, não é essa a finalidade, né? Que não. A finalidade da Ecofar não é prestar esse tipo de... Isso aí a pessoa tem a consciência, se ela faz uma reforma grande, gera um entulho grande, ela tem que dar o destino. Claro. Contrata o container, leva embora e... É muito mais prático, não fica sujando. Porque senão, olha aqui, ó, a Ecofar tem que ir lá com uma máquina e um caminhão. Tá? E depois nós temos que destinar para a mesma empresa que faz o recolhimento do container. E temos que pagar. É isso aí. Então, olha a despesa que é dada para o município. Quer dizer, é o cidadão que está pagando isso aí, o contribuinte que está pagando. Todos, né? Por um, né? Todos, né? E na questão da poda, é a mesma coisa. Tudo bem, a Ecofar recolhe os galhos, tem o triturador. Acho até isso aí foi uma grande... Um avanço. Um avanço bastante significativo, né? Depois esse produto é levado para o horto e tal, para servir de adubo. Tudo bem, mas existe um roteiro, tá, na cidade. Isso precisa ser divulgado melhor. Também precisa ser divulgado. Existe um roteiro, então as pessoas elas têm que, em vista do roteiro, elas programarem a sua poda. Não adianta eu hoje cortar lá no 1º de maio e ao mesmo tempo um corta no Belvedere, e os dois chamam. Olha, para deslocar todo o equipamento do Belvedere, do 1º de maio para o Belvedere e voltar... Não é produtivo. Não dá, né? Entende? É antieconômico. Então, nós vamos também divulgar esses roteiros para as pessoas saberem, olha, nessa semana, tá, o triturador vai estar em tal bairro. Então, quem tiver que fazer poda, que faça nesses dias, né? Entende? E a mesma coisa do entulho. Do entulho também, nós vamos criar rota e dizer, para botar entulho tem que ser tal dia, porque não adianta tu ficar, aquilo vai ficar 15 dias amontoado na calçada. Fica feio até pro próprio cidadão ali. Atrapalha o transeunte, atrapalha o carro que vai estacionar, muitas vezes se o monte é meio grande pode causar um acidente. Também, né? É complicado. Né? Então eu te diria isso, são várias questões... Que temos que trabalhar em conjunto, a empresa, a prefeitura e o cidadão, né? Nós queremos também ter um bom diálogo com os presidentes de associação de bairro. É importante, eles conhecem a realidade, né? Esse trabalho é fundamental, para eles ajudarem nessa divulgação. Pretendemos ir às escolas na hora que voltar a ter o turno integral, né? A criança cobra. Essa cobra. A criança cobra. Entende? A minha filha tem 7 anos e desde a escolinha ela diz ali, pai, estão estragando a natureza. É verdade. Ela não deixa... Então eu te diria, Graci, o seguinte, tem bastante trabalho pela frente. É uma missão, porque a cidade é muito grande, né, Renato? Porque quem anda por aí sabe que tu vai lá no bairro Belvedere e já está o São João, que já está quase no Caravaggio, né? Aí tu vai ali no 1º de maio e andou com o Belvedere. Não, e fora que nós temos as áreas invadidas, as ocupações irregulares, nós temos o nosso interior, então isso, tem muitas coisas aí que a gente tem que ajeitar. O interior ainda manda orgânico para o lixão ou eles não estão muito cidadão do centro? O interior ainda está... Nós queremos criar alguma coisa um pouco diferente, melhor, né, para o interior, porque entende? Tem algumas vilas que tem, né, o recolhimento, mas isso ainda temos que analisar bem, né, como é que vai se... Está muito espraiado isso aí. Muito. É muito difícil, né? Muito. A cidade é muito grande. Só quem andou pela cidade, assim, que nem a gente andou aí, que é muito grande. E eu vou te dizer uma coisa, Graci, eu na minha profissão de engenheiro civil, eu tenho 40 anos de profissão. Conhece a cidade? Eu conheço a cidade de ponta a ponta e sempre andei toda hora com obras para lá e para cá, a gente vê o que acontece, vê essa realidade. Então nós temos uma visão do todo. E a gente sabe o quanto é difícil atender esse todo, né? As próprias cooperativas aí deu grandes problemas por causa disso, né? Com áreas que às vezes ficam muito longe pelo custo, mas no fim cria problema para todos, né? Exatamente. É complicado, né? Exatamente. Renato, então a tua maior dificuldade hoje é o recolhimento
dos descartes aí. Hoje o nosso maior problema é a questão do recolhimento do lixo, contêineres e esses lixos que são jogados, né, em áreas inadequadas, né? E às vezes até no centro. Muitas vezes. Lâmpadas fluorescentes, o pessoal ainda bota isso nos contêineres, né? Uma coisa que nós temos que adotar é o seguinte, por exemplo, e já existe em alguns lugares, em condomínios, tá? Condomínios, eu me lembro que quando foi feito o Residencial Farroupilha, primeiro lá na... o primeiro que vai a Caravaggio, a própria empresa que construiu, ela colocou os contêineres. Então, os contêineres é dela. Então, ela criou um espaço próprio para isso? Próprio. E até esses contêineres ele tem uma cor diferente, azul e marrom. Olha aí. Né? Para identificar que são particulares. Então, nós queremos criar esse método para até condomínios residenciais, prédios, que hoje estão saindo prédios grandes, né? Toda hora, né? Entende? Então, bom, esse volume todo eu não vou conseguir botar no contêiner da esquina. Não dá. Então nós queremos ver se junto com a Secretaria do Planejamento, na hora que aprova um projeto, que o empreendimento já contemple, né, uma área onde eles têm os O contêineres. benefício do próprio empreendimento. A gente tem um prédio bonito e cheio de lixo na frente. Cheio de lixo, né? Aí a gente sabe que esses contêineres são deles, né? E vai lá, a Ecofar vai lá, recolhe, não tem problema nenhum. Né? E diminui os custos também da empresa na aquisição de contêineres, senão não tem como, né? Todos os recursos têm fim, né? Os recursos acaba sendo um saco sem fundo. Um saco sem fundo não dá. Renato, por incrível que pareça, vamos para meia hora de programa. Passa rápido. Passa ligeiro, né? Mas quando se tem bastante assunto, né? E a Ecofar nunca vai deixar de ter, né? Porque isso é diário. Eu duvido que alguém não tenha alguma coisa para falar sobre isso. Eu duvido. Porque E o que eu quero dizer, Glacir, é deixar bem claro para a comunidade que nós estamos abertos, tá? Nós temos uma ouvidoria. Opa! Tem? E nós queremos fazer uma parceria com os meios de comunicação para a gente divulgar os trabalhos da Ecofar, fazer campanhas de conscientização. Né? Importante. E que a população realmente nos ajude, porque ela vai estar se ajudando também. Claro. Tá? Então, enviar sugestões, né? E até críticas. Sim. Entende? Eu acho que a crítica ela é fundamental, né? Para que o trabalho seja perfeito, porque nem tudo sai perfeito. Então, de repente, se passa em alguma coisa, a pessoa venha e diz, assim não foi bom. A gente está aí para receber as críticas e trabalhar em prol disso. Eu sempre vejo a crítica, assim, o cidadão que critica, ele está interessado. Ele não está ali só porque está mal-humorado. Ele quer melhorar, né? Do jeito dele, às vezes. E eu sempre entendi assim, eu já fui vice-prefeito, já trabalhei em secretarias, e o homem público, tá, que não aceitar críticas, não pode trabalhar no setor público. Entende? Não está preparado. Não está preparado. Então a crítica muitas vezes ela até pode ser infundada. Claro. Entende? Claro. Mas aí vai tem os argumentos também. Aí tem os argumentos e está na consciência de quem fez, né? Claro. Entende? Mas a crítica construtiva ela é fundamental, ela ajuda bastante. Ajuda porque assim, o cidadão que se preocupa em levar uma reclamação, para ele é uma coisa importante. E se está infringindo para ele, com certeza o meio onde ele vive também as pessoas cobram, né? Exatamente. Porque às vezes tem aquele cara que fala mais, o cara que se pronuncia, as pessoas que não têm essa coragem procuram as pessoas. Eu vejo isso muito comum, né, no dia a dia, assim, né? Então eu acho que é essa parte que você falou ali da denúncia, e a gente comentou junto. Eu acho que a denúncia, assim, a pessoa fez errado, ela tem que sofrer alguma punição também para isso, né? Não é justo todos pagar por um ou dois que... Não. E é a minoria, né, Renato? A gente sabe. Não, é uma minoria. É uma minoria, mas que está trazendo um prejuízo enorme para a cidade, né? Uma outra coisa que a gente não falou, no centro da cidade, o recolhimento do comércio, isso aí continua normal? Continua. Até nós estamos fazendo um trabalho, porque logo que eu assumi, uma das críticas que eu fiz foi essa questão dos contêineres entulhados de lixo. Então nós estamos já iniciando um trabalho com as motos, né? As motinhos, aquela... Esse continua normal. De desafogar os contêineres, né? Então, por exemplo, se a motinha passa e tem um contêiner entulhado, ele vai lá, ele carrega o excesso e leva para um contêiner que não está tão cheio. Então, ele fazer uma distribuição para não ficar... Né, daquele jeito que a gente... Mas tem determinados pontos aqui, eu vejo aqui no ciclo operário ali, por exemplo, que às vezes 3 contêineres não dão conta. Né? Em função dos restaurantes, em função do comércio. Aí nós temos que avaliar a quantidade de lixo. Muitas vezes vai ter necessidade de
mais containers. Mais container, né? Mais container. Porque a gente sabe que vai aumentando, né? À medida que vai aparecendo novos negócios, novos prédios, então tudo isso tem que ser reavaliado. Por isso que é importante nos prédios e nos empreendimentos, por exemplo, centro de compras, essas coisas, que tem um volume grande, que o empreendedor tenha consciência dele botar o container e a quantidade que ele entende como necessária para o lixo que ele produz, né? Capacidade, senão vira bagunça. Vira bagunça. Muito bem, Renato. Com relação assim, ao que era antes e o que é hoje a Ecofar, tu já tem noção de valores? Como é que está isso? Não. Até agora eu te diria o seguinte, tá eu estou apagando incêndio e focando no futuro. O passado, para mim, fica na consciência das pessoas. Mas eu acho que como parâmetro, eu acho que é importante para a gente saber assim, porque cada vez que se decide isso, não, mas é mais um problema para a prefeitura, porque quem comanda é a prefeitura em termos de mando, né, no geral, porque é 95-5, não é isso? Não, é 99, tá. 99,75%. Não, é 000. Até sobre isso aí, porque hoje a Ecofar ainda é uma empresa de economia mista. Tá? Mas tem que se regularizar essa situação, porque um sócio não existe mais, que são os catadores, né? Então, a tendência é que ela se tornar uma empresa pública, tá? De direito privado. Então, o que acontece? Pode contratar a CLT. Pode contratar a CLT. Não muda nada. Não muda nada para a Ecofar no dia a dia. Entende? Mas, juridicamente, tem que regularizar. Tem que regularizar. É mais um problema. Mais um problema. Então, e esse pessoal lá que ficou desassistido lá em função do incêndio, tudo, eles estão desamparados? Como é que está isso? Não, eles abandonaram, né? Pelo que se sabe, eles abandonaram a cooperativa. Até o pavilhão foi desmanchado, porque é a área do município, né? Aí o pavilhão está desmanchado. Não sei que o município vai fazer alguma coisa lá, né? É uma área pública. Eles não procuraram mais vocês? Não. Né? Pelo menos de minha parte, por enquanto, ninguém veio. E aí ficou lá Ficou só aquele, então, da Vila Esperança, né? Que ali movimenta muita gente. Ali movimenta bastante. Todo lixo seletivo vai para lá, né? E sobra muito ainda orgânico lá? Olha, eu não saberia te dizer ainda nesse momento, tá? Quanto é que está sobrando. Daqui é o rejeito, que aí é a Ecofar que busca também. Tem que ser recolhido, né? É cheio de problemas. Tem bastante. Mas é o que eu sempre te digo, são problemas administráveis. Que bom. É só ter uma questão de boa vontade, de responsabilidade e saber que dá para fazer. Pode dificultar um pouquinho, mas nada que assuste. Tu é engenheiro formado, lógico. Sim, engenheiro né? civil. Engenheiro civil. A Ecofar precisa de um engenheiro técnico ambiental? Nós temos, na realidade, nós temos pessoas que dão suporte para isso, né? Porque como é que funciona? A responsabilidade ambiental é do município. Sempre, né? vai ser. Né? Sempre vai ser do município. O prefeito pode ser preso se der problema. Mas a Ecofar, ela tem seus técnicos, né? Nós temos lá encarregado de segurança do trabalho, né? Nós temos o cara que cuida da parte ambiental, nós temos também os nossos profissionais lá, né? Tem que se precaver disso aí também. Não, tem que cuidar. O ambiental é um crime inafiançável, né? Eu te diria hoje trabalhar no serviço público, tudo tem o seu risco, né? Com certeza. Mas desde que se fazendo a coisa correta, dentro da legislação, como tem que ser feita, não tem o porquê, né? Bom, Renato, a casa vai estar sempre à disposição, porque isso é um serviço público, né, que atinge ninguém não tem o seu descarte, né, isso é normal. E eu acho que é importante o que você falou, não que a TV queira fazer, né, mas eu acho que nós temos que fazer, nós já fazemos isso há muito tempo. Eu tenho, inclusive, dicas de meio ambiente que a gente passa no meio da programação, que a gente mesmo bolou, desenhou e tudo, né? E eu acho que é importante a gente motivar as pessoas, isso aí, porque o ser humano, ele cai no automático e às vezes faz coisa que não era para fazer, né? Exatamente. Então eu acho que nós temos que estar sempre alertando, né? Com relação então ao lixo que pode ser reciclado, ele não é compactado, então não é compactado.
O caminhão não compacta ele, né? Entende? Então as pessoas acham, não, ele é compactado e vai tudo para... Não, não é assim. Não vai. Não vai. Até porque existe uma fiscalização nisso aí, né? Exatamente. Uma outra a pergunta final, assim, para hoje, né? Esse pessoal todo que tu tem, de pintura, de capina e tudo, sempre tem um fiscal que está atrás. Nós temos os coordenadores de equipe, né? Cada grupo desses, né? Tem o seu coordenador que comanda, né? E nós temos acima deles nós temos o diretor operacional, né? Que é o engenheiro Paulo de Castro, né? O Paulo continua. Ficou nessa parte ainda, né? O Paulo veio, na época que eu era vice-prefeito, ele veio com a Crinsul de São Paulo. Faz tempo, né? Entende? E ele está mantido aí, até ele tem uma larga experiência. Tem o conhecimento que ele tem, né, de toda essa sistemática, né? Muito bom. Te deixo com as considerações finais, te colocando sempre à disposição, porque é interesse da TV que as pessoas colaborem e que também as pessoas dê o seu parecer para você, que é o caso se existe um trabalho, uma fiscalização, se isso não está sendo feito, o presidente tem que tomar conhecimento. Né? Eu queria então dirigir a comunidade dizendo que nós estamos aí trabalhando com muita vontade, de uma maneira séria. Queremos a colaboração da comunidade, sabemos que a maior parte da comunidade já colabora, mas queremos ainda mais ainda que dê a sua colaboração, separando adequadamente o lixo, cuidando da cidade limpa, fiscalizando, nos informando quando de uma irregularidade, nos dando sugestões e até nos criticando quando acharem que for necessário, né? Porque quem ganha com tudo isso é Farroupilha. E eu acho que a gente tendo essa união, né, junto com os meios de comunicação que são fundamentais na divulgação dos trabalhos e também mostrando a realidade, né, do nosso dia a dia, nós vamos ter com certeza uma cidade limpa, uma cidade bonita, uma cidade agradável, uma cidade que as pessoas de fora possam chegar aqui e dizer, que cidade boa de se visitar e até de morar nessa cidade, né? Então agradeço, Glacir, e dizer que nós estamos, a Ecofar está de portas abertas, né? Tá? Da mesma forma que nós vamos procurar vocês para as diversas ações que a gente vai fazer. Né? Muito bem. Parabéns pelo entusiasmo e a confiança que vai dar tudo certo. Com certeza.